Agora, eu vou dar os exemplos de usabilidade do PROC-V. Talvez, em 5, 10 minutos, não seja o suficiente para você aprender tudo da forma PROC-V. Por quê? Eu vou te explicar, eu vou te ensinar, mas você tem que praticar. Então, esse é um dos maiores legados que a gente coloca dentro dos cursos, tá bom? Você tem que praticar, fazer um exercício, fazer 2, fazer 3, fazer 4, fazer 5 exercícios, cruzar, juntar o PROC-V com o C. Então é por isso, você tem que fazer exercício. Se você não faz exercício, você fica perdidão, né? Tá bom? Então agora eu vou explicar o conceito da fórmula, mas talvez entender 100%, você precisa fazer mais exercício. Vamos lá. PROC-V. PROC-V é uma fórmula de relacionamento. Eu cruzo A com B. Eu relaciono duas tabelas. Geralmente, a gente tem um relacionamento entre duas tabelas quando eu tenho um número de alguma coisa e aí eu preciso pegar o nome daquele número de alguma coisa que está numa outra tabelinha. Sei lá, número do produto. Aí o número do produto está lá em outro lugar. Matrícula de alguma pessoa. A matrícula está lá em outro lugar. E eu preciso saber quem que é o nome dessa matrícula, pelo amor de Deus. A matrícula 3.424. Estou falando de quem? Aí está em outra tabela. Então você usa o PROC-V para relacionar essas tabelas. Né? Geralmente números com alguma descrição. Vamos fazer uma tabelinha assim? Você vai digitar a matrícula, tá? Da pessoa, e vai colocar a entrada, por exemplo. Olha, esta pessoa entrou hoje, ela veio amanhã, ela veio depois. Então, como se fosse o ponto da galera, tá? Você vai digitar assim, ó. Temos a matrícula 5, a matrícula 4, a matrícula 8, a matrícula 2, 3 e a matrícula de número 1. Tá bom? Pronto. Esses caras entraram em algum dia. Aí você vai digitar a data aqui. Qual é a datinha que você vai usar? Aperta Ctrl, ponto e vírgula. Você coloca a data de hoje. O Ctrl, ponto e vírgula, não é o Ctrl, depois do ponto e vírgula. É o Ctrl, ponto e vírgula. É o sinalzinho de ponto e vírgula, tá? Você coloca aí e ele te dá a data de hoje. Aí você vai vir aqui e vai arrastar esse cara aqui para todo mundo. Então, a matrícula de 5, ela deu entrada no dia 8. A matrícula 4 deu entrada no dia 9. Aí, sabe o que pode acontecer? A matrícula 5 de novo. Quem, sei lá, uma pessoa que dá matrícula 5 veio no dia 9 também. Então, digita aí 9 do 3 de 2021. 9 do 3 de 2021. Ou seja, tá vendo? Ó, 5 e 5 aqui de novo, tá? Aí, você quer saber quem que é o nome dessa pessoa. Meu Deus, de quem que eu tô falando? Essa matrícula é quem? Né? Aí você tem numa outra tabelinha as matrículas. Coloca aqui, ó. A matrícula e o nome. Tô abençoado. Então, você vai colocar assim, a matrícula 1, 2, 3, 4, vamos arrastar, fazer até 10, ó. 1, 2, 3, e arrasta aqui, seleciona tudo. 1, 2, 3, e faz até o 10, aí, pronto. Tá? 1 e 2, vem aqui no cantinho da... Eita, já tava com zoom. Aqui no cantinho, e aí você arrasta, tá bom? Nome. Quem que é o primeiro nome? É o Daniel, depois vai ser o Roberto. Depois vai ser a Mariana, depois vai ser a Sara, depois vai ser a Daniele com Y, depois vai ser o Matheus. Estou pegando nomes aqui que estão aqui, ó. A Sandra também está aqui. Anne, nós temos a Maria e nós temos também, já peguei todo mundo, tem a Cristiane. Pronto, Cristiane, tá? Você viu que se eu tenho um nome, então, das pessoas numa lista, né? Bom, fiz a matrícula, fiz a entrada e agora eu tenho a matrícula da galera aqui. E eu quero saber quem que é o número 5. E eu tenho que trazer o número 5 para cá, tá? Quem que é o número 5? Aí eu bato o olho. 1, 2, 3, 4. Achei o 5, achei. Quem que é? Daniele. Aí, a maioria das pessoas que começam a aprender Excel e ver esse exercício, sabe? Ela fala, Daniel, é só escrever Daniele aqui, tá tudo certo, mano. Daniele. Tá aí o próximo, 4. Ah, tudo bem, é só você vir aqui e procurar. Olha, 4 é a Sara. Então eu digito Sara aqui. Ah, o 8 é a Rosiane. Bati o olho aqui, é a Rosiane. Beleza, dá para fazer sem fórmula? Claro que dá. Agora, imagina que você tem a entrada de todas as pessoas e tem 1000 pessoas que dão entrada todo dia na sua empresa. E aí você vai ter que colocar o nome dos 1000. Dá para fazer? Não. É para pedir para a TI fazer para você? Não. É para pedir para o amiguinho? Não. Você tem que virar uma pessoa independente. Você tem que fazer as coisas, né? Não pode depender dos outros. Aliás, esse é um dos grandes problemas. As pessoas dependem muito dos outros. E aí você depende, perde tempo, não consegue entregar no prazo e vai-se embora. Então, vamos lá. Como que eu faço esse relacionamento? Eu uso a fórmula PROC-V. Eu faço uma procura de alguma coisa, de alguém, na vertical, por isso PROC-V. PROC-V na vertical. Essa tabela que você tem aqui, ó, essa tabela, você vai procurar nela a matrícula, tá? Ela não desce? Então ela desce, ela tá na vertical. Se ela crescesse para o lado, ela estaria na horizontal.
e eu utilizaria o PROC-H para procurar na horizontal, mas nesse caso é uma tabela que eu vou procurar a matrícula lá dentro e ela está preenchida na vertical, por isso PROC-V. Abri o parênteses do PROC-V, a primeira coisa que ele me pede é o valor que eu vou procurar. Mano, eu não vou procurar a matrícula? Vou. Eu vou procurar a matrícula, correto? É pela matrícula que eu faço o relacionamento. Aliás, essa é uma grande sacada do PROC-V. Quando você vai fazer o PROC-V, você tem que saber, olha, com quem que eu vou relacionar? Eu tenho que ter a matrícula aqui, olha o númerozinho da matrícula aqui, número 5, e eu tenho que ter a matrícula aqui. Se eu não tiver esses dados, eu não consigo fazer nenhum tipo de relacionamento. Então, eu tenho que ter os dois campos em ambas as tabelas. E aí eu falo, olha, isso aqui são as minhas chaves, né? Ok? Então, eu vou procurar o nome da pessoa da matrícula 5. Então, é esse valor que eu vou procurar. Ponto e vírgula. Aí ele vai te perguntar assim, em qual matriz tabela? Ou seja, em qual tabela você vai procurar esse cara? Né? A tabela não está aqui? Sim, está aqui. Como você não sabe trabalhar com tabela ainda, amanhã que a gente vai falar sobre isso, eu vou selecionar o G e o H, porque a minha tabela está aqui, né? Faz sentido eu selecionar só o H? Não, não faz sentido, porque ele vai procurar a matrícula numa coluna que tem nomes. Não. Faz sentido eu procurar só na coluna G? Ele vai até encontrar, mas você vai conseguir chegar no nome? Não, você não vai conseguir chegar no nome, então você tem que marcar as duas. Faz sentido eu marcar do F para frente? Não faz sentido. E aí vem uma mega sacada do PROC-V. O PROC-V procura esse número 5 sempre na primeira coluna que você marcou. E aí ele vai em diante trazendo os resultados para você. Então, se eu marcar da F em diante, nunca o meu PROC-V vai funcionar, porque a F está vazia. Eu não tenho. Pode ser até que eu tivesse outros dados, mas ele não vai sair procurando. Nossa, me fala onde está, né? Você tem que começar com a sua chave. Aqui, ó. Então, aí eu marquei as duas. E eu estou clicando na coluna. Ponto e vírgula. Próximo argumento da fórmula. Você está fazendo a fórmula, esquece o que você já fez. Só pensa onde você está agora. Número, índice da coluna. Número, índice da coluna. Quando eu leio, eu entendo que ele está me pedindo um número. Qual que é o número da coluna? Agora, presta muita atenção. Na matriz tabela, você selecionou quantas colunas? G e H. Quantas colunas foram? 2. Quem que você quer trazer? O nome. O nome está na primeira ou está na segunda coluna? O nome está na segunda. Então, o número da coluna que eu coloco, ele tem a ver com a minha matriz tabela, o que é muito melhor. Já pensou se fosse o número da coluna H? Qual que é o número da coluna H no Excel? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Já precisa ficar contando toda vez, né? Então, com base na minha tabela, eu coloco o número 2. É a segunda coluna que eu quero trazer como resultado, porque ele está me pedindo um número da coluna da sua matriz tabela. Ponto e vírgula. Para terminar, verdadeiro ou falso? Verdadeiro é uma correspondência aproximada. Significa o seguinte, se eu não encontrar o número 5, posso tirar o número 6 e tá tudo certo? Mano, a matrícula do cara é 5. Se você tem que fazer o 6, pode ser a Maria, não é o João. E aí não, né? Então, por isso que você sempre tem que colocar o falso. Presta atenção. Você tem que dar duplo clique no falso, senão ele não fixa. Você tem que escrever. Ou então, você digita 0. 0, falso. 1, verdadeiro. Códigos binários. 1 é verdadeiro, 0 é falso. Tá bom? Por isso que a maioria das pessoas coloca 0. Às vezes nem sabe por que tá colocando, né? É duplo clique o falso ou número 0. Vai dar na mesma, exatamente a mesma coisa, não tem problema. Agora eu terminei, então, o meu PROC-V. Relacionei aquele número lá naquela coluninha, selecionei as minhas tabelinhas bonitinhas e falei, olha, o nome está na segunda coluna. Beleza, verdadeiro ou falso no final? Falso, porque eu quero correspondência exata. Se você não coloca o falso, pode ser que dê problema na sua tabela. Puxei, deu tudo certo e olha, vou arrastar. Pum, arrastei. Então agora eu tenho o nome de todo mundo, então você não precisa mais ficar digitando. Você, com uma fórmula, você descobriu o número 8, que é a Rosiane, número 8. Uau! Tá lindo, tá maravilhoso, né? Feito isso, agora eu vou te ensinar uma outra formulinha que vai resolver um problema da fórmula PROC-V, tá? Você vai pegar a matrícula e vai jogar a matrícula para frente do nome. Imagina que a matrícula não está atrás do nome, ela estava na frente. Como é que você vai fazer isso? Presta atenção no Danielzinho, porque o Danielzinho não consegue ver o que você está fazendo no seu computador. Então eu vou fazer, aí você olha, se concentra e depois você faz, tá? Então olha só, você vai vir aqui, selecionei tudo.
Selecionei tudo. Aí você vai pegar o cantinho, a borda. Ó a bordinha aqui, ó. Ficou uma setinha, você tá vendo? Você vai apertar o Shift. Apertou o Shift. E aí você vai clicar e vai arrastar. Aqui para outra coluna. E você vai inverter. Viu que eu inverti? Não vi, Daniel. Não prestei atenção. Então você vai fazer de novo, ó. Clicou na borda. Selecionei tudo, certo, mano? Selecionei. Se você não aperta o Shift, não vai, tá? Aperta o Shift. Clica e arrasta para o ladinho. Bonitinho, ó. Coloquei. Agora eu tenho o nome e a matrícula. Olha o meu PROC-V. Já viu aqui? PROC-V dando problema? Ele está procurando quem? A matrícula. Onde? Na primeira coluna. Temos a matrícula na primeira coluna? Não. A matrícula está na segunda. Aí, teoricamente, você fala assim, ué, então, deixa ele procurar na segunda e volta uma coluna. Tipo, sei lá, volta aí. O número da coluna é -1. Volta aí, né? Vai funcionar? Não, não vai funcionar. O PROC-V não volta. Então, aqui você tem um problema do PROC-V. Por isso que surgiram duas formas que resolvem esse problema. O índice correto, que é mais difícil, e o PROC-X, que resolve este problema do nosso amigo PROC-V. O PROC-X só está disponível, ele só está disponível em algumas versões do Excel. Quais são as versões que ela está disponível, Danielzinho? Office 365 ou no Excel da web. Lá funciona no Excel da web? Funciona. No Office 365 funciona. Funciona em 2013? Não. Funciona em 2016? Não. Funciona em 2007? Não. Ah, não funciona. Mas não tem jeito? Não tem jeito, não funciona. Por quê? Porque a Microsoft fala, mano, ou você paga a assinatura, ou você não tem as atualizações mais. Tchim, e eles fizeram assim. Então, não tem jeito, né? Então, não funciona, tá bom? Então, se você não tiver essa fórmula, é porque a sua versão do Excel está desatualizada. Se você atualizar, eu recomendo muito que você atualize. Tem muita novidade no Excel. PROC-X. Como é que eu uso o PROC-X para resolver o problema? Igual PROC-X, tá bom? Só nas versões do Excel mais novas. Mesma coisa, PROC-X, pesquisar valor. O Daniel, agora, ele meio que... Eu não decoro mais as fórmulas, tá? PROC-V, quantas vezes eu já fiz? Eu já tenho ela de cor sorteada. Né? Algumas fórmulas eu tenho. O PROC-X é uma delas que eu não uso toda hora. Então, o que eu vou fazendo? Eu vou lendo. Por isso, você tem que ler as fórmulas dentro do Excel. Lê. Pesquisa valor. Quem que você está pesquisando? Quem que você está procurando? Eu vou procurar a matrícula. Pronto. Vou procurar a matrícula. Ponto e vírgula. Coloquei o A2. Agora, eu vou pesquisar matriz. E olha, a grande sacada do PROC-X. A pergunta é, pesquisa matriz. Qual que é aqui, ó? Pesquisa valor. O que está aqui do lado? Pesquisa matriz. Pesquisa valor, pesquisa matriz. Significa que onde é a tabela ou a coluna, ou seja, a matriz, que você vai fazer essa pesquisa. Pronto. É nessa coluna. E ele está me pedindo esta coluna, a pesquisa, onde eu vou pesquisar. Por isso que eu fiquei frisando. Pesquisa, é o mesmo campo. Ponto e vírgula. Próxima informação. Agora vai falar assim, beleza, qual que é a matriz? Matriz é linha, ou coluna, ou conjunto de intervalos, tá? Qual é a coluna, nesse caso, que você quer retornar? E aí eu falo, eu quero retornar o nome. Simples assim. No PROC-X eu nem preciso apertar falso, porque eles já mudaram essa inteligência. Por padrão é falso. No PROC-V sempre é verdadeiro o padrão. Por isso que eu tenho que colocar falso. No PROC-X eu não preciso. Fecha parênteses, aperto Enter. E agora eu tenho o PROC-X funcionando para mim e o PROC-V não funcionando quando eu tenho invertido. Tá bom? Quando você aprende o PROC-X e vê que ele resolve um monte de problema, você passa a usar o PROC-X para sempre. Você só não vai usar o PROC-X quando você vai disponibilizar, isso aqui é muito importante. Você não vai usar o PROC-X quando você vai disponibilizar essa planilha para outras pessoas que não têm o Office 365. Aí elas não vão conseguir trabalhar. Se todas elas têm o Office 365, se a sua empresa já está atualizada, use e abusa do PROC-X, porque ele tem muito mais coisas, tá bom? Ele tem o erro já embutido, ele tem essa questão de você poder, não importa a ordem das colunas, você não precisa numerar as colunas, né? Porque às vezes a coluna muda, agora é a coluna 3 e não mais a 2. Então, quando você insere uma coluna aqui, o PROC-V para de funcionar, porque, você não queria a coluna 2? Então ele vai te dar as 2. Então, é muito importante você usar sempre o PROC-X, se você pode, tá? Porque você não vai poder se as outras versões do Excel que você está trabalhando aí não tem. Se a sua empresa
não tem ainda o Office 365, tá?